Peraí, Lúcio. Pode. Meus irmãos, boa noite, graças e paz. É bom estarmos aqui mais uma vez, nesses dias de quarentena. Eu tenho me esforçado para estar aqui na igreja, para estar trazendo uma palavra todas as noites, aqueles que são amantes, aqueles que são apaixonados, aqueles que são meditadores, estudiosos, aqueles que são sedentos pela palavra de Deus. Só recordo quando fala essas palavras, o salmista dizendo assim: como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de ti. Hoje na série Futuro estaremos trazendo a palavra memória, e eu gostaria de meditar com vocês sobre isso após essa oração. E hoje eu quero dedicar o nosso programa aos funcionários de transporte público, onde em grande quantidade alguns foram demitidos, eu acho que 250 em uma empresa, 300 em outra, e a gente vai percebendo que a calamidade econômica, social, lentamente vai se estabelecendo por conta desse vírus. Mas nessa oração, eu não quero só orar para que aquelas pessoas sejam cuidadas pelo Senhor. Eu quero orar para que não haja mais desempregos. Eu quero orar, irmãos, pedindo ao Senhor para que essa cura seja encontrada, para que essa pandemia passe e para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a face da terra, na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família, que tanto precisa da bondade e da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Vou pedir a Lucinho para fazer aquele sonzinho lá de fundo, que é muito bom, que é gostoso, e ele está tocando aquela música. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja o Senhor. Nós queremos orar por cada família que estão nesse momento sintonizados conosco pelo YouTube. Se alguém compartilhou pelo Face nesse dia, ó Deus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Eu quero, Senhor, nessa noite trabalhar com o teu povo a partir da tua palavra, aquela palavra que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ó Senhor, aqueles que estão desesperados, aqueles que neste dia tiveram a triste notícia de perder o seu emprego em meio a uma realidade tão terrível que nós estamos vivendo como nação, ainda mais uma pancada como essa. Ó Deus, nós oramos pelos funcionários de transporte público e oramos por esses empresários, te pedindo que a tua providência haja sobre a vida deles, pois é impossível que esses homens milionários, bilionários, não possam suportar nem 30 dias essa luta. Ó Deus, abençoa também o presidente da República, abençoa o governador desse estado, o prefeito dessa cidade, para que tenham sabedoria do alto para guiar o teu povo, não para um caos, mas guiar o teu povo em segurança para uma terra de promessa, para um lugar de esperança e comprometimento, em o nome de Jesus, amém. E hoje nós estaremos fazendo um teste aqui com uma segunda câmera, e aí você vai perceber eu olhando para um lado, olhando para o outro, e espero que você seja ministrado e abençoado por Deus, em nome de Jesus. A gente está treinando, então a gente vai ter algumas dificuldades aqui hoje, né? Eu e Lucinho é o tocador e o operador ali da mesa de corte. Queridos, eu quero ler com você um texto, mas antes de ler eu quero falar sobre o futuro. O futuro que nós estamos vivendo
ele pode gerar no nosso coração pensamentos que nos levam a viver uma vida de desespero, uma vida de ansiedade, uma vida de depressão. A gente pode viver uma vida de medo, dizendo: meu Deus, será que eu serei o próximo a ser desempregado, a ficar desempregado? Será que eu vou ser uma dessas pessoas que vai contrair o vírus? Misericórdia, me ajuda. A gente, diante de uma situação dessa que gera tantas incertezas e que nos faz perceber que há um risco iminente num futuro muito próximo, a gente fica com algumas pessoas ficam com questionamentos, e só questionamentos. E se não tiver cuidado, vai viver somente com ansiedade e com inquietação acerca do amanhã, acerca do futuro. Mas o que é que nós precisamos nesses dias ter na nossa mente, além desses pensamentos das coisas incertas, que nos leva a ter uma postura até de adivinhação? A gente fica querendo adivinhar, a gente fica querendo pensar, a gente fica querendo saber: será que vai ser assim? Será que vai ser daquele jeito? A gente fica todo cheio de dúvida, todo cheio de complicações. Mas eu gostaria de lhe fazer voltar a um momento da Bíblia, em um momento muito difícil, que para aqueles dias eram muito mais difíceis do que esse, pois aquelas pessoas haviam perdido a sua terra, haviam perdido sua parentela, haviam perdido sua esperança, e muitos haviam perdido sua fé. E o Jeremias, o profeta chorão, como alguns o chamam, ele foi aquele que profetizou durante quase 40 anos, 42 anos, e ele não viu o povo se converter. O que ele viu foram as suas profecias de juízo se cumprir. Ele viu o povo sendo levado para a terra da Babilônia. E naqueles dias, os que ficaram, ou melhor, os que participaram do sitiamento da cidade sendo cercada pelos babilônios, ele viu coisas terríveis. Ele viu as mães cozerem os filhos, cozinharem os filhos e comerem os próprios filhos para não morrer de fome. Ele viu as pessoas comer os estercos dos animais, as fezes. Então imagine que situação caótica. Então, quando o Jeremias olhava para isso, perceba, eu vou ler apenas um versículo que ele mostra como está o seu coração. E ele usa até a palavra esperança. Ele vai dizer no versículo 18 do capítulo 2, capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo 18, ele vai mostrar o que os seus pensamentos, o que a sua mente concluiu ao olhar para tudo que ele estava vivendo. Veja só: então disse eu, já pereceu a minha glória. Ele está falando da vida dele, como também a minha esperança no Senhor. Ele disse que tudo acabou. Ele ficou extremamente em desespero, desesperado. E não há razão para a gente estar desesperado. Agora sim, não há razão porque o mal talvez não chegou na minha casa, talvez porque a luta não chegou na minha história. E o ruim de tudo isso é que quando essa coisa chegar na nossa história, na nossa vida, ela não pede licença, ela não vai pedir licença, ela não vai bater na porta, ela não vai chamar, ela entra. E quanto menos a gente espera, algumas coisas já aconteceram e nos deixaram arrasados, acabados e às vezes destruídos por dentro. Então, eu gostaria de pensar com você sobre esta palavra memória. O que é que tem na sua memória? A nossa memória, segundo os especialistas, eu não sou profundo nisso, não conheço tanto disso, da parte de psicologia, mas vai dizer que quando nós guardamos uma memória, o nosso cérebro ele tem alguns parâmetros para guardar o que considera importante. E isso leva questões de segundos. Quando não é importante, para não ser guardado na memória e ela não ficar acumulada, os nossos olhos veem, passa pelo nosso crivo de inteligência e ali eles são deletados.
apagados, eles são apagados, né? Eles são apagados. Mas quando nos interessa, aquelas coisas são guardadas. Dentro da psicologia existe um tratamento para as questões comportamentais, que é da parapsicologia, que é a regressão. E a regressão, às vezes, quando é feita, as pessoas conseguem lembrar de partes até do próprio parto, do dia do parto. Então, a nossa vida praticamente toda está guardada na nossa mente, está guardada no nosso coração, e nós chamamos isso de memórias. Algumas memórias, elas nos fazem chorar. Às vezes eu estou andando aqui na cidade de Recife e eu lembro da história, da minha história, da história dos meus pais. Eu sou filho caçula e quando minha mãe faleceu e eu fui para lá, uma coisa me machucava, que era o fato de não estar presente, de estar perto naqueles dias com a minha mãe tão amada. Partiu e eu não estava ali para dar um cheiro, para dar um beijo, para fazer uma visita. Tinha visitado uma semana antes, mas eu estava longe, como foi tão difícil. Quando chegou, 2 anos à frente, meu pai também veio a óbito, faleceu. E olha, meus queridos, que sofrimento. Eu lembro lá no Pelópolis das Silveiras, meu pai passando entubado por uma flecha da porta que se abriu, e aquela memória por tantos dias me maltratou. Eu chorava, eu lamentava, eu fiquei triste, eu fiquei angustiado. Não vou dizer que fiquei feliz com aquela cena. E ainda sofri pelo fato dos meus pais não professarem a minha fé. Os meus pais não professarem a fé no Cristo vivo. Mas o meu coração, pouco a pouco, foi ganhando força, ganhando ânimo, e hoje eu posso dizer que estou melhor. Mas a memória é isso, a memória ela faz a gente reviver momentos de dor, ela nos faz viver momentos de saudade, ela nos faz chorar, ela tira o cântico da nossa boca, se nós não trabalharmos a nossa memória. Então, diante do futuro, trabalhe a sua memória, e a sua memória é lembrar. E aí você tem 2 opções: você para lembrar as coisas boas, ou você para lembrar das coisas ruins. Eu lembro da memória do povo judeu, lá no Salmo 137. Se você ler aqueles salmos, ele é um salmo de saudade. Enquanto o Salmo 126 é um salmo de vitória pela libertação, o Salmo 137 é o povo lá chorando e dizendo: a gente não pode cantar, a gente não pode tocar as nossas harpas, porque nós estamos longe de Sião. E tem uma parte nesse texto que eu acho ela assim muito dolorosa. Eu sinto ele muito triste com a realidade do que aqueles homens dizem. Eles dizem: às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles estão na Babilônia. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoar-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao céu da boca, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então você percebe que a maior alegria deles era Jerusalém, estava a mais de 700 quilômetros, e a coisa que mais ficava no coração deles era a tristeza, a coisa que mais ficava no coração deles era a angústia por aquilo que eles estavam vivendo, por aquilo que eles estavam passando. Mas aí a gente percebe Jeremias, por pensar, por memoriar, por lembrar de coisas difíceis, ele dizendo que perdeu a esperança, pereceu a sua glória, e a esperança também pereceu no Senhor. Mas aí, irmãos, no versículo 21, antes de entrar na próxima sentença dos seus escritos, o Jeremias, o profeta, que já tinha chorado tanto,
ele vai dizer o seguinte: mas daqui para frente será diferente, pois eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, o que é que nós precisamos lembrar? Das pragas que nós vivemos. Eu lembro que eu morava no Engenho Solidão e eu ouvi falar de uma tal de cólera. Ninguém na minha comunidade contraiu, ninguém na minha comunidade foi contaminado. E muitas pessoas morreram. Então, nós estamos aqui. Se nós passamos por aquela, nós vamos passar por essa também, em o nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, Senhor da glória. Se nós passamos pela, eu acho que foi a H1N1, a influenza, que mata, que é letal, e nós hoje estamos aqui, nós vamos passar por esta também. Nós vamos vencer, nós não vamos sucumbir, nós não vamos tropeçar e cair. Poderemos até viver o que Paulo disse: eu caio, mas eu não ficarei prostrado, eu me levantarei na glória, na unção, na percepção das coisas que Deus já fez. E o que é que nós não podemos esquecer? O que é que nós não podemos esquecer, meus irmãos? Eu quero falar de 3 coisas importantes para nós essa noite, ou de algumas coisas importantes que o Jeremias colocou na mente, que o Jeremias lembrou e disse que essas coisas pôde lhe dar esperança para a glória de Deus. Aí a primeira coisa que ele cita, após dizer que vai trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu quero falar uma coisa importante para você. Será que as misericórdias de Deus acabaram? Será que as misericórdias de Deus deixaram de existir? Não. No versículo seguinte, versículo 23, ele vai dizer: renovam-se a cada manhã. Meus irmãos, a cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Manhã, na nossa estrutura cronológica, é meia-noite e um segundo, ou quando o sol está nascendo. Então, perceba que nesses 2 horários, quando um novo dia se iniciar na sua história, as misericórdias de Deus vieram ao seu encontro, e é por isso que nós não somos consumidos. Essa praga não nos consumirá, porque o Senhor Deus tem tido misericórdia de nós. Eu quero trazer à memória que Deus terá misericórdia desta nação, e nós passaremos por este mal como passamos por outros, em nome de Jesus. E ele vai dizer: porque ela se renova a cada manhã. E aí a minha segunda lembrança, é a segunda lembrança do nosso amado profeta Jeremias. Ele diz: grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus. Fidelidade é a capacidade de nós, é a capacidade de não esquecer, é a capacidade de ser constante, a capacidade de ser sempre. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente percebe que nós falhamos, que nós pecamos, que nós somos hoje, mas não somos amanhã, que a gente tem uma inconstância terrível, uns mais, uns menos, uns mais maduros, outros menos maduros, mas na vida a gente tem essa inconstância. Mas Deus não, Deus é fiel, Deus é fiel, meus irmãos. Então lembre da fidelidade de Deus. Tem um hino que as pessoas cantam, que teologicamente ele é errado, biblicamente ele não é certo. Ele diz assim: tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não, Deus não é fiel a nós. A palavra de Deus vai dizer: não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel a Ele, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua glória, Deus é fiel aos seus conselhos, Deus é fiel aos seus decretos. E dentre essas questões que nós falamos aqui, entre essas verdades, pela sua fidelidade, Ele renova misericórdia sobre a tua vida todos os dias. Ele não vai esquecer amanhã, Ele não esqueceu hoje, Ele não vai esquecer amanhã, Ele nunca esquecerá. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós podemos dizer sem medo de errar: Deus é fiel, para a glória do seu santo
santo nome. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Olha como o discurso dele vai mudando, porque ele lembra, ele memoriza, ele memora, ele lembra daquilo que é bom. E aí a mente dele já muda. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. O que é que diz a alma? Aí ele completa a sentença, ponto e vírgula. Portanto, esperarei nele. Esperarei nele aqui, a palavra não é só esperar, é esperança. Eu terei esperança nele, terei esperança no Senhor. E aí ele continua dizendo as seguintes palavras: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Queridos, ele vai falar de outro atributo de Deus: bom, bondade. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas às vezes tem pessoas que a gente está conversando e diz: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Isso é uma frase de um filme que fez muito sucesso aí no meio evangélico, né? Passou nos cinemas do mundo todo. E isso é uma verdade. Deus é bom. Eu lembro do salmista dizendo: porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor tem sido bom para comigo. Como eu contarei as bondades, a bondade do Senhor sobre a minha vida? São muitas as bênçãos, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado na nossa alma, tudo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Mas aí, meus irmãos, prestemos atenção ao que ele continua falando, para que esses três atributos que ele lembra, misericórdia, fidelidade e bondade, seja nutrida no nosso coração. Ele vai falar de quebrantamento. Ele diz: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Coloque a boca no pó. Esse texto, ele não é claro quando a gente diz assim: o que é colocar a boca no pó? Porque nós vivemos hoje numa realidade de cerâmica. Eu estou olhando aqui para o altar da igreja, porcelanato. Estou olhando aqui para o piso que eu estou pisando, é cerâmica, lá em casa cerâmica. Mas imagine uma realidade onde o chão era batido. O que mais existia era pó. Era um chão empoeirado. E o salmista vai dizer mais ou menos isso: se ajoelhe, coloca o rosto em terra e clama por misericórdia, clama pela graça e pela bondade do Senhor, clama pela misericórdia, clama pela fidelidade de Deus na tua vida, pois assim talvez haja esperança. Mas, queridos irmãos, que nós possamos nos levantar de qualquer tristeza, de qualquer depressão, de qualquer pensamento ruim. Talvez o esposo tenha feito muita raiva, talvez as mulheres também, talvez os filhos, talvez você tenha um pai idoso, uma mãe idosa, e você está preocupado com tudo isso. Mas traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Lembre, eu tenho dito 3 coisas diante de tudo isso. Lembre que Deus é Deus. Lembre que o Deus que é Deus, Ele continua, ainda que não pareça, no controle de todas as coisas. É verdade que, e aí eu sempre falo isso, o diabo, ele vive querendo destruir as vidas, e ele está aí trabalhando em meio a tudo isso. Não só ele, tem um bocado de gente ruim também trabalhando para que isso aconteça. Mas eu tenho dito uma 4ª coisa: as promessas para a vida da igreja é de vitória. E a palavra diz: edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Que Deus te abençoe, que Deus continue trabalhando na sua vida, na sua história. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida, quero orar por você, quero pedir ao Senhor que te ajude, que
te dê graça, em o nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. E depois dessa oração, eu vou fazer isso antes. Queridos, eu falei que no domingo, dependendo do decorrer aí da semana, como os governantes estariam abordando essa questão com as igrejas, e eu gostaria de pedir a compreensão dos irmãos para que no domingo a gente ainda não venha para a igreja. Nós vamos estar passando um vídeo para todo mundo, dando instruções para o culto de domingo. Domingo nós teremos uma ceia, mas nós orientaremos os chefes de famílias, né, os casais, os seus filhos, se reunirem em casa e celebrarem a ceia do Senhor. Nós aqui oraremos consagrando os elementos que estão em sua casa, mas você será um diácono, você será uma diaconisa, você será um servo de Deus para comungar com a sua casa a Santa Ceia do Senhor. Quero orientar a você que é sozinho, você que mora só, que você procure pelo menos 2 irmãos, não é? Todo mundo chegando, se higienizando, álcool gel, uma certa distância, e você convida, não é, pessoas para estar ali com você e participar desse momento da Santa Ceia do Senhor, na sua casa, pois a gente está tendo cuidado com os idosos e nós não podemos levar para eles esse vírus que tem sido letal para as pessoas de mais idade. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Querido e amado Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Nós queremos te bendizer na beleza da tua santidade, porque tens sido bom para conosco, tens trabalhado em nossa vida, em nossa história e na história da nossa família. E nós declarar que a tua misericórdia, a tua fidelidade e a tua bondade não tem fim sobre as nossas vidas e estão sobre as nossas vidas. Então faça com que aquele que está se sentindo fraco, fraca, está se sentindo deficiente na sua fé, ó Deus, faça com que ele pare de ver tantas informações, que ele tome uma escolha de desligar a televisão por um dia, se tem internet em casa, ouvir algumas pregações, rever essa pregação e ser alimentado pelo poder da palavra que é viva e eficaz, a palavra de Jesus Cristo de Nazaré, a palavra de Deus, do Deus eterno, do Deus que não nos abandonará, do Deus que por misericórdia não nos deixará ser consumido, no Deus que por fidelidade renovará a sua misericórdia amanhã novamente, depois de amanhã, até os últimos dias da nossa vida nessa terra. Ó Deus, Tu és bom e nós não queremos esquecer jamais da Tua bondade para conosco, para com a nossa casa, para com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.